Você já parou para pensar por que todo ano a gente se sente atraído por histórias de fantasmas, abóboras e a promessa de doces ou travessuras? É como se por uma noite o mundo real e o mundo dos espíritos se tocassem e a gente se deixasse levar por essa mistura de medo e magia. Sem dúvida, o Halloween é uma das celebrações mais fascinantes de todo o mundo. Um conto de fadas sombrio que todos nós já vivemos, mesmo sem perceber. E é isso que se trata esse especial: mergulhar nos segredos, nas origens e nas histórias que transformaram o medo em festa. Então, apague as luzes e aproveite o vídeo. Antes das fantasias, dos doces e das abóboras, existia apenas o fogo e o medo do que se escondia na escuridão. Mais de 3.000 anos atrás, nas Ilhas Britânicas, os antigos celtas celebravam o festival de Samhain, que marcava o fim do verão e da colheita, e o começo do inverno escuro e frio, uma época que muitas vezes era ligada à morte das pessoas. Para os celtas, o dia de Samhain era o ano novo deles, um tempo em que a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos desapareciam. Eles acreditavam que os espíritos dos que já se foram voltavam à Terra, e essa crença deu forma a muitas das tradições que hoje associamos ao Halloween. Era um momento de mudança, de pensar no que se passou e de se preparar para o que viria. Os lugares tinham fogueiras acesas, ofertas para acalmar os espíritos e a sensação de que a passagem entre os mundos estava perigosamente aberta. Com a chegada do cristianismo, o dia de Samhain se misturou a novas crenças e a chama antiga ganhou um novo nome, Véspera de Todos os Santos, que depois se tornou o Halloween. Mas as raízes antigas continuaram se transformando em costumes que hoje são conhecidos no mundo todo. O mais legal dessa festa são as coisas que a gente vê e as atividades que nos dão medo, e ao mesmo tempo são divertidas. Em cada esquina iluminada por abóboras, há uma pergunta silenciosa. Nenhuma tradição do Halloween é tão icônica quanto os doces e travessuras, mais conhecido pelo seu nome original, Trick or Treat. Quem nunca sentiu vontade de ir bater nas portas dos vizinhos, esperando encher um balde de doce? Bom, esse era o meu sonho. Essa tradição, que ficou famosa nos Estados Unidos, vem de costumes antigos da Idade Média, quando pessoas pobres iam de casa em casa pedindo comida, em troca de orações pelos mortos. Hoje é uma brincadeira cheia de alegria e imaginação, onde as crianças e os adultos se vestem de criaturas fantásticas, monstros assustadores ou heróis queridos. E eu me lembro de quando eu era criança, eu perguntei à minha mãe qual data do mês se comemorava o Halloween no Brasil, e ela me disse que aqui no Brasil não se comemorava isso. Eu fiquei até surpreso quando soube disso, fiquei decepcionado. Quando o sol se põe e as luzes se apagam, são elas que brilham, as abóboras com sorrisos tortos e olhos flamejantes. Por dentro são um dos símbolos mais famosos do Halloween, a história irlandesa de Jack, um homem que enganou o diabo e foi condenado a andar na escuridão com uma brasa dentro de um nabo, deu origem a essa tradição. Quando os irlandeses foram para a América, descobriram que as abóboras eram bem mais fáceis de esculpir, e assim nasceu as abóboras com velas que a gente tanto conhece. Elas servem para guiar os espíritos perdidos, e ao mesmo tempo, espantar os maus. A ideia de usar fantasias no Halloween vem dos celtas, que usavam máscaras e disfarces para se misturar aos espíritos, que voltavam na noite de Samhain, ou para assustá-los e mandá-los embora. Hoje as fantasias são um jeito de se expressar, nos permitindo explorar o lado sombrio, divertido ou heróico da nossa imaginação. É uma noite em que a gente pode ser outra pessoa, por exemplo, e a fantasia é quem manda. O jeito do Halloween é uma parte da cultura que mistura festas com coisas escuras, assustadoras e até um pouco de terror. Esse estilo de festa tem um clima misterioso e divertido, com lugares decorados em teias de aranha e fantasmas. O
O que eu acho mais legal nessa festa é a sua estética. Os lugares são escuros e meio tristes, com casas assombradas, cemitérios com velas e ruas enfeitadas com abóboras. As construções antigas e escuras, com seus detalhes, são algo que sempre vemos nesse estilo. E claro, uma das melhores partes são os seres que aparecem nessa noite: bruxas, vampiros, lobisomens, zumbis e outros bichos estranhos. Eles podem ser mal ou só brincalhões. Já as crianças e os adultos parecem personagens de contos de fadas, usando fantasias e pedindo doces ou fazendo travessuras. O espírito de Halloween não vive apenas nas tradições antigas, mas também ganha vida nas histórias que amamos, seja nas telas dos videogames, nos fazendo sentir a atmosfera da festa de um jeito único. Há algo fascinante no medo. Ele desperta curiosidade, acelera o coração e, de alguma forma, nos faz querer olhar mesmo quando sabemos que deveríamos fechar os olhos. Dentro desse universo sombrio do terror, poucas figuras simbolizam tão bem essa sensação quanto os assassinos mascarados, seres que ultrapassam a tela e se tornaram verdadeiras lendas. Alguns personagens de filme não são apenas vilões, são símbolos de que mais tememos: a morte que vem quando estamos distraídos, o passado que volta para nos assombrar, o rosto por trás da máscara que pode ser qualquer um. Mas o terror não ficou nas lendas antigas, ele ganhou um rosto, corpo e alma. Nascido do fundo sombrio de Crystal Lake, o menino deformado que se afogou sob os olhos descuidados dos monitores do acampamento retornou, não como um espírito, mas como um símbolo da punição. Sua máscara de hóquei fria tornou-se uma das imagens mais marcantes do Halloween. Jason não fala, ele não corre. Ele apenas caminha, mas sempre alcança suas vítimas. Cada golpe do seu facão carrega o peso da vingança e da dor de uma infância roubada. Não é à toa que ele não mata crianças, justamente por ele ter morrido sendo uma. Jason representa o medo que é inevitável. Você pode gritar, correr, rezar, mas ele sempre estará lá, atrás de você. Nascido das entranhas da Hora do Pesadelo, Fred foi um assassino de criança que encontrou seu fim pelas mãos dos pais vingativos, queimado vivo apenas para renascer no pesadelo dos adolescentes. Com sua luva de lâminas e um humor distorcido, Fred não mata apenas o corpo, ele destrói a sanidade da pessoa. Ele invade o único lugar onde deveríamos estar seguros: o sono. Suas vítimas não podem fugir, porque o perigo vive dentro delas. Fred é o medo psicológico. Ele simboliza a culpa, o trauma e a ideia de que o mal não precisa de corpo, apenas de uma lembrança. Mas nem todo monstro vem do inferno. Diferente dos monstros sobrenaturais, Ghostface é um humano, e talvez isso seja o mais assustador. Sua origem se confunde com o próprio público. É o fã de filmes de terror que decide seguir o roteiro da morte. Em Pânico, cada nova máscara esconde um rosto diferente, um motivo diferente, mas o mesmo padrão: o desejo de ser reconhecido, de transformar o horror em espetáculo. Ghostface é o reflexo da cultura pop que consome o medo como entretenimento. Ele faz piadas, cita outros filmes e ainda assim mata com brutalidade. Ele nos lembra que o verdadeiro terror pode estar atrás de qualquer porta. Um amigo, um vizinho, alguém que parece comum, mas guarda dentro de si um instinto assassino pronto para despertar. Michael Myers é a personificação do mal puro sem motivo, sem emoção, sem passado, que justifica o que ele é, apenas o vazio por trás de uma máscara branca e fria. Quando criança, Michael matou a própria irmã em silêncio, nenhum grito, nenhuma palavra, apenas o som da respiração por trás da máscara. Depois, ele desapareceu, e quando voltou, trouxe consigo o terror que não pode ser explicado, apenas sentido, o mal que não fala, não corre, mas sempre chega.
Michael não é um monstro no sentido clássico. Ele é humano, mas ao mesmo tempo não é. É o símbolo daquilo que o psiquiatra do filme chama de Olhos do Mal. Um olhar sem alma. Ele caminha entre as sombras de Randall Field, como se o destino o guiasse, e cada passo seu parece inevitável. O que o torna tão assustador não é o sangue que ele derrama, mas o que ele representa. Um mal banal, o mal sem razão, o mal que poderia nascer em qualquer um. E enquanto Jason representa a vingança e Fred o trauma, o Michael é o vazio. O que nos lembra que às vezes o terror não vem do sobrenatural, ele vem do simples fato de existir alguém que mata apenas porque quer. No coração quente e silencioso do Texas, o terror não vem do sobrenatural, mas do humano. Leatherface, o assassino do massacre da Serra Elétrica, é o retrato grotesco da insanidade escondida em famílias aparentemente comuns. Um homem deformado, mascarado com a pele de suas vítimas, que empunha uma serra elétrica como se fosse uma extensão da sua própria alma perturbada. Mas o que faz dele tão assustador não é apenas a brutalidade, é o fato de que ele não é um monstro vindo de outro mundo. Ele é produto do nosso, criado em uma casa isolada, dentro de uma família canibal, onde a loucura e o desespero se tornaram rotina. Leatherface é uma criança que nunca cresceu. Por trás da máscara de carne, há medo, obediência e vazio. Cada golpe de serra não é só violência, é desespero. O som metálico da lâmina rasgando é quase uma música do caos, lembrando que o mal não precisa de poderes para existir. Basta isolamento, loucura e um lar que virou prisão. Leatherface representa o terror do real, o horror daquilo que o ser humano pode se tornar quando o mundo o abandona. E talvez seja isso que nos assuste tanto, perceber que no fundo, o verdadeiro massacre não está apenas no Texas, mas na humanidade, em todo lugar. Muito antes do Jason empunhar seu facão ou do Fred invadir os sonhos, o terror vestia capa e falava com sotaque europeu. O nome dele era Drácula, o primeiro rosto do horror que o cinema aprendeu a amar e temer ao mesmo tempo. As sombras do castelo da Transilvânia deram forma ao arquetipo do predador elegante, sedutor e imoral. Drácula não precisa correr, o medo vinha devagar, com o som de passos e o brilho de presas na penumbra. Um dos filmes mais amados dessa data, sem dúvidas, é o Abracadabra, um filme de 1993 que virou um clássico amado. É um dos melhores que achei, um mundo cheio de bruxas que voltaram à vida, crianças corajosas e uma cidade inteira se preparando para a noite mágica do ano, o Halloween. É simplesmente incrível como eles misturaram comédia, magia e um pouco de medo para crianças. Aquelas irmãs Sanderson que queriam ser jovens para sempre, são as vilãs perfeitas e engraçadas do Halloween. E para ser sincero, às vezes isso nem parece um filme, mas sim algo que muitas famílias fazem todo ano. E falando em clássicos, como não lembrar de Scooby-Doo? Poucas histórias conseguiram unir tão bem o medo e a diversão quanto essa turma. Eles transformaram o terror em aventura, o suspense em curiosidade e o medo do escuro em risadas que marcaram gerações. Desde os primeiros desenhos até os filmes mais recentes, o grupo da Mistério S.A. nos levou a mansões mal assombradas, parques abandonados, castelos sombrios e ilhas cheias de segredos. E o mais interessante é que mesmo com monstros, fantasmas e criaturas assustadoras, no fim sempre havia uma lição, e claro, um vilão mascarado por trás de tudo. Existe um que ficou gravado na memória de quem cresceu nos anos 2000, Scooby-Doo, na Ilha dos Zumbis. Esse filme é bem diferente. Pela primeira vez, os monstros eram reais, nada de vilão disfarçado. Os zumbis, os fantasmas e o clima sombrio da ilha fizeram esse ser o filme mais assustador da franquia. A trilha sonora, a névoa densa, o pântano iluminado pela lua e aquele visual mais adulto criaram um Halloween perfeito. E eu me lembro de assistir quando criança e senti um medo muito grande. Aquela mistura de curiosidade e pavor que só o Scooby-Doo conseguiria despertar. E claro, eu não poderia deixar de mencionar uma das melhores partes do filme, a música que toca a cena em que eles exploram a ilha. Se você escutar com atenção, vai sentir o clima sombrio e nostálgico do Halloween tomando conta. You hear the screeching of an owl, you hear the wind begin to howl. You know there's zombies on the prowl, and it's terror time again.
E claro, não dá pra falar de Scooby-Doo sem falar das X-Girls. Essas 3 bruxas roqueiras com visual gótico roubaram a cena em Scooby-Doo. E o fantasma da bruxa? With this little cobweb potion, you'll fall into dark devotion. If you ever lose affection, I can change your whole direction. I'm a hex girl, and I'm gonna put a spell on you. Hoje, o Halloween se tornou um espetáculo de cores, luzes e emoções. É uma forma de arte que, mesmo sendo antiga, parece mais importante do que nunca. Eu acredito que o Halloween seja sobre perceber que o medo é só mais uma forma de lembrar que ainda estamos vivos.